Bom dia a todos. Nós vamos começar. Nós vamos ter que ser um pouco rigorosos aqui na condução, porque o tempo é curto. Cada expositor vai ter 7 minutos para fazer a sua exposição. Depois nós temos 2 debatedores que vão fazer considerações para a gente poder ter 10 minutos de debate com o plenário. Nas exposições, eu acharia interessante que dois pontos que são fundamentais aí, que são questões que estão preocupando muito o mercado, se possível que os expositores fizessem algum comentário sobre elas, que são qual é a perspectiva real que eles veem de competição na telefonia local, se o órgão regulador deve abrir para um volume maior de empresas, se todos vão poder ter acesso, se qualificar para isso, ou se vai haver uma redução no número de players, e, em segundo lugar, se as frequências já concedidas estão associadas a serviços determinados ou se elas poderão ser usadas para diversos serviços. Nós vamos começar com a exposição do Roger Dweck, que é diretor da GVT, e ele fala, em primeiro lugar, porque ele está com um problema aí de um compromisso que ele vai ter que sair imediatamente. Bom dia a todos. Eu pretendo, em 7 minutos, resumir a posição da GVT com relação à competitividade nossa no mercado de telecomunicações, pelo menos nossa visão de o que é necessário para competir, levando em conta não somente o panorama atual, em que há hoje, em telefonia local fixa, um duopólio, em que a BRT, na região sul e centro-oeste, detém a grande maioria dos acessos, e nós temos iniciado nossas operações praticamente em janeiro, há 4 meses, 5 meses, e temos um pequeno número de terminais crescendo. Esse é o panorama atual. O ano que vem, nós esperamos a entrada de outras telefônicas na região centro-sul, que é a nossa região de operação, já que elas terão muito provavelmente cumprido os seus compromissos com a Anatel e terão, do ponto de vista regulatório, uma telefônica ou uma Telemar terá a oportunidade de competir também fora da atual região deles. Portanto, nós, empresa Espelho, nascemos do conceito de competição e vamos ter que redobrar os nossos esforços para continuar com o nosso lugar ao sol. A competição para nós se resume em 2 aspectos. O primeiro, identificar e conhecer o nosso mercado. O segundo, desenvolver uma variedade de acessos para poder acessar esse mercado. No caso da GVT, nós procuramos concentrar as nossas atenções, os nossos atendimentos ao setor corporativo e às classes A e B do nosso mercado, porque dentro das nossas limitações de recursos, nós procuramos aproveitar uma vantagem que nos foi atribuído pela Anatel para nos permitir competir, qual seja aquela de nós não somos sujeitos, como empresa Espelho, ao compromisso de universalização. Nós podemos selecionar nossos mercados. Isso com relação à identificação dos nossos mercados. Com relação à nossa
a metodologia de acesso, o ponto principal nosso, na pequena doutrina que eu montei para poder desenvolver a rede da empresa, é que nós não temos preconceitos. O nosso, parafraseando os portugueses que diziam navegar é preciso, eu instituí dentro da GVT a frase acessar é preciso. Então, acessar é preciso. Agora, por que meio for, isso para nós é totalmente secundário. Pelo meio que for mais fácil de ser implementado e pelo meio que for mais econômico e mais adequado à necessidade do usuário. Então, se vamos acessar o usuário por fibra ótica, nós fazemos isso em alguns casos. Se nós vamos acessar o usuário por rede de cobre, nós fazemos isso também em alguns casos, nossa rede de cobre curta. Se vamos acessar o usuário por meio satélite, hoje em dia se pode descer até 48 megabits por segundo pelo satélite, portanto o satélite é muito adequado, inclusive a internet de banda larga. Nós temos, portanto, nenhum preconceito com relação ao tipo. Em alguns casos em que a nossa rede externa, obviamente, nós não podemos fazer em um ano aquilo que as telefônicas existentes fizeram ao longo de 50 anos. Então, a capilaridade da nossa rede externa, ela é gradativamente ampliada mês a mês. Então, onde a nossa rede externa não chega, nós temos um acesso WLL. Porém, procurando sempre deixar transparente para o usuário, ou seja, o nosso WLL permite ir até 128 kilobits por segundo, que é a taxa da RDSI e, portanto, permite atender internet de escada e outros serviços de dados, além da voz, obviamente. Como resultado dessa doutrina, eu implantei na GVT uma rede que atinge já as 24 cidades da nossa região, acima de 200 mil habitantes. E colocamos uma rede de comutação já por pacote para poder atender acessos tanto na área de voz como na área de dados. Estamos hoje presentes. Finalmente, com relação ao futuro, eu quero dizer o seguinte: nossa função hoje na GVT, eu sou responsável pela área de desenvolvimento de negócios. E nós entendemos que nesse cenário competitivo do ano que vem, o negócio só poderá ser alcançado com parcerias. Então, a GVT está, com todas as suas valências, abertas a parcerias. Parcerias de que tipo? Parcerias de acesso e parcerias de conteúdo. As parcerias de acesso são aquelas em que ou nós, para atendermos determinado cliente corporativo, ou uma outra telefônica para poder acessar algum cliente que nós acessamos, são essas as parcerias de acesso, e as parcerias de conteúdo são aquelas que nós procuramos financiar ou promover, não no intuito de nós entrarmos no negócio de conteúdo, porque a GVT não está no negócio de conteúdo, a GVT está no negócio de acesso, isso é muito claro para nós. Nossa finalidade é vender, instalar, operar e manter acessos. E
Só que para promover esses acessos, nós estamos abertos a parcerias ou a financiamento de soluções de conteúdo. Quem tiver, só para finalizar, quem tiver a sua proposta de parceria, por favor, me procure, estou sempre disponível na GVT exatamente para isso, para discutir possibilidades de parcerias que sejam boas para vocês e, obviamente, para a GVT também. Muito obrigado, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada, Roger. Por uma falha aí na composição da mesa, nós vamos chamar o Luiz Cláudio Rosa, que é vice-presidente de tecnologia da Lucent. Bom, já que nós começamos com uma espelho e estamos aqui para incentivar a competição, vamos continuar com os espelhos. Eu vou pedir agora que o Alain Rivière, diretor da Interlig, faça a sua apresentação e vou insistir para os expositores se aterem ao tempo, porque é importante que todos tenham oportunidade de falar. São 7 minutos, por favor. Pode verificar se tá? Só tá? Bom dia a todos. A minha parte vou tentar ser um pouquinho provocativo para ter debate depois no painel, abordando a pergunta do potencial renascimento da Telebrás com a aproximação de 2002. Estarei apresentando só rapidamente 4 transparências, 3 com fatos objetivos relativos ao risco de surgimento dessa nova Telebrás privada nos mercados de telefonia local, telefonia móvel e tráfego IP, que são os 3 principais mercados na área de telecomunicações, e uma última transparência com propostas, dessa vez subjetivas, de soluções para reverter essa situação. A primeira transparência, o primeiro exemplo é sobre o efetivo monopólio na telefonia local. Essa transparência apresenta o número de linhas, de clientes da Telefônica, mais Telemar, mais Brasil Telecom, no incremento mensal, é a linha em vermelho, e na base consolidada, número de clientes, é a linha em azul. A curva em vermelho, abaixo, parece muito modesta, mas na realidade reflete o melhor do modelo brasileiro de telecomunicações, a saber, os ganhos extraordinários na universalização. As 3 principais concessionárias, Telemar, Brasil Telecom, Telefônica, estão agregando cada mês um ritmo de quase 1 milhão de novos clientes. São linhas em serviço. Do lado dos espelhos, a curva não está aqui porque nem daria para ver, a Vesper chegou a anunciar no final do ano passado que tinham aproximadamente 500 mil linhas e, em consideração ao seu novo foco comercial, esse número deve ter se mantido bastante estável. A GVT entrou recentemente no mercado e, como o Roger destacou, com um foco essencialmente corporativo. Ou seja, esses dados significam que a cada 15 dias, as incumbents conquistam 500 mil clientes, o equivalente ao número consolidado do que tem os espelhos locais até hoje. Um espelho local nasce a cada 15 dias, mas é da barriga do monopólio. Em termos de projeção de market share, que é a curva em azul, no momento do Big Bang, que vai ser provavelmente um big flop no início de 2009, na parte local, as concessionárias deverão ter aproximadamente 42 milhões de usuários. Eu fiz uma projeção a partir do crescimento mensal dos últimos 3 meses, enquanto os espelhos terão mais ou menos 500 mil clientes locais. Ou seja, teremos 99% do mercado nas mãos da Telebrás privada, 3 anos e meio após a privatização.
E o que é muito mais preocupante é que durante esse período, as espelhos que saíram de nada cresceram para ter mais de 2% e terminarão com 1%, e a perspectiva realmente de ir quase que para zero. Teremos trocado o monopólio estatal por um monopólio privado, o que, diga-se de passagem, é ótimo em termos de universalização, porque o setor privado tem claramente muito mais recursos para investimentos do que a antiga Telebrás, mas isso é péssimo no que diz respeito à competição, porque o domínio absoluto da parte mais importante da rede, que é o acesso nas mãos de um ator só, dificulta muito a entrada de novos competidores. E vou ir mais rápido para os dois seguintes exemplos, o mercado móvel e o mercado de transmissão de dados. O mercado móvel não está tão monopolístico, claro, mas ele está sendo dominado. A banda B tem um market share estável de 33%. Esse market share cresceu muito na época da Telebrás e também um pouco posteriormente, quando os novos acionistas das bandas A ainda estavam arrumando a casa. Mas hoje o crescimento das bandas A e B é quase que idêntico. A banda B tinha, no final do ano passado, 32,5% market share. Eu peguei o número do final de abril, no site da Anatel, ele está 32,7%. Ou seja, é um crescimento marginalmente superior ao crescimento da banda A. E a banda A do seu lado, que tem 2/3 do mercado, ela está sendo controlada cada vez mais por um grupo só, que é a Associação Intertelefônica e Portugal Telecom. Essa associação já controla as bandas A, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe e Rio Grande do Sul, o que corresponde a 62% do PIB brasileiro. E existe a possibilidade, uma especulação no mercado, mas é possível que essa associação se candidate para comprar no futuro empresas como o TCO ou Telemig, o que permitiria agregar mais 20% de cobertura do PIB, e aí teríamos uma operadora de banda A cobrindo mais de 80% do mercado, com 2/3 de market share. As bandas C, D e E poderiam ter dado uma perspectiva um pouco mais competitiva, mas infelizmente, sem entrar nos detalhes, mas foi um relativo fracasso, já que 5 das 9 outorgas não tiveram interessados. No caso do mercado IP, a competição seria absolutamente essencial para o desenvolvimento dos serviços de transmissão de dados e a futura convergência dos serviços. Para quem quer saber se amanhã teremos competição, é essencial avaliar com muito cuidado essa questão da espinha dorsal do backbone IP. E temos, 3 anos depois da privatização, uma situação de quase monopólio da Embratel, como no momento da privatização, mais de 80% do tráfego, com efeitos negativos, inclusive com o exemplo dos preços no atacado, que são maiores do que no varejo, e que é uma característica típica de um mercado que sofre abuso de posição dominante. Eu vou imediatamente para a última transparência sobre propostas de ações e críticas sobre outras soluções que, do meu ponto de vista, são ilusórias para melhorar esse quadro, utilizando 3 mercados, exemplo da telefonia local, da telefonia de longa distância e de transmissão de dados. O melhor exemplo de ilusão, no caso da telefonia local, são os espelhinhos. Eu sempre falo que, para saber se o mercado é competitivo, o importante não é o número de competidores, é a diferença entre o primeiro e o segundo. É muito melhor um mercado com 3 competidores, cada um com 33%, do que um mercado com 10 competidores, um com 91% e 9 com cada um 1%. E a filosofia da Anatel, nesse sentido, está, do meu ponto de vista, errada. A Anatel tem uma cultura que é uma cultura da licitação. Quando uma operadora não responde à expectativa inicial, a Anatel coloca mais um competidor, quando deveria procurar mecanismos para viabilizar a operadora que não respondeu à expectativa inicial. O melhor exemplo aqui é a Vesper, quando ela decidiu não atender imediatamente municípios de porte pequeno e médio, a Anatel deveria ter pensado em como reforçar a atuação da Vesper nos principais centros urbanos, para que a Vesper entrasse num círculo virtuoso e, posteriormente, decidisse ela mesma entrar com escala para municípios de porte menor. Mas a lógica foi exatamente a continuação da fragmentação,
com a licitação das espelhinhos, que é uma radicalização dessa fragmentação. Então, vamos terminar o final do ano com dezenas de prestadoras de STFC, de serviço telefônico fixo comutado, mas a antiga Telebrás, como eu mostrei antes, vai ter 99% e as outras dezenas juntas, 1%. Um exemplo de verdadeira solução, aí não seria uma licitação espelhinho, seria o dito unbundling, a desagregação. Na Europa, nos Estados Unidos, o unbundling está sendo utilizado justamente para quebrar esse monopólio. E no Brasil, o unbundling virou um monstro. Ele não somente não está disponibilizado para os novos entrantes, mas a sua utilização pelas incumbents, pelas operadoras dominantes, está sendo abençoado pela Anatel. Enquanto a lei geral dá todos os poderes para a Anatel corrigir essa situação, o artigo 155 da lei geral prevê explicitamente a possibilidade do unbundling. Na área de dados, que é o segundo, do longa distância, que é o segundo exemplo, hoje o Brasil é o único país do mundo onde access charge, tarifa de uso, ainda está sendo tratado como um bem possível de negociação. O resultado é que temos hoje tarifas de uso, apesar da desvalorização cambial, ainda mais de 2 vezes o nível médio na Europa ou nos Estados Unidos. A Intelig já trafegou bilhões, não são milhões, bilhões de minutos na sua rede e não conseguiu sequer um descontínuo no pagamento da STU com qualquer prestadora. Não adianta eu dar hoje à noite 5 caipirinhas para o Zili, ele não vai dar um desconto para a Intelig, porque ele não tem nenhum interesse em fazer isso. Eu pago o teu para ele e não paga para mim. Então, o conceito de negociação que está sendo defendido até hoje pela Anatel na área de tarifas de uso é uma mera ilusão. O verdadeiro instrumento seria uma orientação progressiva aos custos, sem esperar 2005 já. E há na legislação um instrumento muito objetivo para isso, que é o princípio de modicidade. Tem um artigo no Regulamento dos Serviços e uma cláusula nos contratos de concessão que prevê o dever de modicidade, cuja definição é o esforço da prestadora em regime público, ou seja, o Zili, em praticar tarifas, seja para o cliente, seja tarifa de uso, inferiores às fixadas na outorga. Então eu falo, cadê o esforço que é um dever da Telemar e das outras operadoras dominantes? Alain, me desculpa, mas você já estourou o teu tempo em 2 minutos, eu peço que você conclua. Tá bom. Então eu vou concluir então com o último exemplo da área de dados, onde temos mais uma ilusão através da multiplicação das empresas de serviço de rede e circuito. A pauta do Conselho Diretor da Anatel está entupida com novas outorgas. A Anatel menciona, em muitos casos, que tem mais de 100 outorgas de serviço limitado especializado, isso como uma prova da competição, enquanto a comissão de arbitragem, que trata do assunto do relacionamento entre os 2 principais backbone IP do Brasil, da Intelig e da Embratel, ainda não conseguiu concluir seus trabalhos depois de mais de 1 ano. Então, essa seria a minha conclusão, chamar para ações efetivas para promover a competição. Caso contrário, estamos caminhando diretamente para uma reconstituição progressiva da nova Telebrás. Obrigado. Eu vou chamar agora, nós temos, com exceção do Luiz Cláudio Rosa, que é de fornecedor, todos são operadores. Então, vou pedir que ele fale agora. Ele é vice-presidente da Lucent, ele vai falar sobre o papel da tecnologia na competição e na convergência. 7 minutos, Luiz. Tá bom. Você desconta o tempo de achar o computador? Ok, bom dia a todos. Eu vou ser breve, porque eu estou sentindo que o painel vai ficar muito interessante.
Então, eu vou tentar colocar um pouco mais de pimenta, ou talvez um pouco mais de lenha numa fogueira que parece que vai ser bem alta. O que eu vou estar comentando é com relação aos aspectos da tecnologia, como a tecnologia pode vir a contribuir como um fator para melhorar ou prejudicar ou complicar ainda mais essa questão da regulamentação. O modelo brasileiro é um modelo baseado em 3 pilares: o pilar da qualidade, da universalização dos serviços e da competição isonômica. Porém, é um modelo voltado para a telefonia, o que, na nossa visão, não é um modelo adequado para o que vem pela frente com o advento dessas perspectivas de mercados, com a convergência em todas essas dimensões, a dimensão de voz e dados, imagem e voz, telefonia móvel e fixa, conteúdo e internet e tudo conectado a uma única rede. Quer dizer, o nosso modelo é um modelo hoje fundamentado fundamentalmente na questão da telefonia, na prestação de serviços de telefonia de voz. Serviços, eles estão migrando no conceito de pessoa a pessoa para um conceito de pessoa a máquina e futuramente máquina a máquina. Esse será o maior mercado. Hoje a gente mede teledensidade em cima de pessoas que têm acesso à rede telefônica. Ao passo que, na verdade, o grande mercado no futuro serão dispositivos que estarão conectados a essas redes, fixas ou móveis. Nós teremos vestindo diversos dispositivos, aqui estão alguns exemplos, do que se chama de Buddy Web Server, que seria uma pessoa com diversas appliances. O telefone celular é uma delas, é que nós hoje utilizamos apenas no conceito de mobilidade, mas tem os PDAs e até mesmo o dispositivo que vão estar monitorando aspectos corporais para se comunicar diretamente com os centros médicos e o seu médico especificamente. Então, todos esses dispositivos são potenciais usuários de redes no futuro, o que eu discordo um pouco da posição que o Alan colocou. E aí eu coloco aqui um primeiro desafio, que é a questão da medição, se o modelo que nós hoje temos, que, de novo, é um modelo fundamentado na questão da qualidade, da universalização e telefonia, ele seria um modelo que responde à necessidade do futuro com essa convergência das redes que está vindo e está sendo implantada. Isso é para você, Valente, primeiro. Um outro fator importante é a questão... A rede é uma coisa que está sendo constituída na questão de multisserviço, mas tem a questão das aplicações e o conceito da introdução de novos players ou novos componentes que fazem parte do valor agregado hoje na cadeia de valor, do que antes não existia. Se a gente olhar o lado esquerdo aqui, eu estou colocando uma bolinha aqui para o pessoal lá de trás poder me acompanhar. O que a Anatel consegue hoje visualizar são essas duas dimensões, que é a operadora e, deixa eu ver aqui, e o usuário. Pronto. No entanto, a cadeia de valor está mudando, quer dizer, há um espaçamento entre o usuário final e a prestadora de serviço e a inserção de novos elementos, que são os provedores de conteúdo, provedor de aplicações, como os famosos ASPs ou Content Providers, e eles fazem um papel muito importante. A questão aqui em discussão, como segundo desafio, na questão do novo modelo que a gente colocaria em discussão, é se o conteúdo é um fator de regulamentação, do seu ponto de vista de universalização, para garantir o pilar da competição, ou não. Porque a grande preocupação é a verticalização. Eu acho que essa é uma preocupação grande. Maior do que a questão dos acessos é o conteúdo. De uma operadora amarrar um conteúdo, e eu vejo duas vertentes de conteúdo. Tem um conteúdo de valor comercial e tem alguns conteúdos de valor social. E são esses que me preocupam. Eu acho que devem fazer parte de uma agenda de um órgão regulador, do Ministério, nós da indústria e os meios políticos para se discutir essa questão. O mundo inteiro está discutindo isso, acho que não podemos nos alejar desse processo. Tarifação é outro fator importante, quer dizer, a revolução da rede, tudo é pacote, tudo é multisserviço, aplicações, e hoje tem um conceito na tecnologia de bilhetagem que não é mais no fator de tempo nem distância da comunicação. Esses dois fatores, que são fatores oriundos da rede de comutação de circuito, velho mundo, regulamentação de telefonia, caiu por terra. Nós precisamos estudar e discutir a questão de tarifação do seu ponto de vista de valor do conteúdo, porque a distância já não é mais um fato relevante para esse novo mundo. Acesso. Acesso
obviamente um assunto muito quente. A questão do unbundling é um ponto muito importante. Mas o que também é importante considerar é que no novo mundo da revolução da rede de comunicação, o acesso não mais será isso aí, que é uma coisa dedicada. Cada pessoa ter um acesso dedicado exclusivo a ela. Esse aqui é o acesso no mundo de computação de pacotes, que é o centro das redes convergidas do futuro, no futuro presente, a partir de agora. Ou seja, o usuário, a rede, efetivamente, ela pode ser compartilhada com diversos usuários. Qual que é o fator importante disso sob o aspecto de regulamentação? Se a gente olhar aqui essas duas últimas comparações aqui do lado, isso aqui seria uma rede de alta velocidade de 144 kilobits, no conceito daqueles 2 slides anteriores, que seja acesso dedicado, onde ele consegue, para esse fator de cálculo aqui de tráfego e intensidade de uso na rede, 132 acessos por uma interface rádio. Obrigado, Lia. E com a convergência disso para o ambiente de pacote, você conseguiria multiplicar por mais de 20 vezes o volume de acesso. Onde eu quero chegar com isso? Um terceiro desafio importante, que é a questão do unbundling, e o mundo está discutindo hoje, o unbundling do rádio acesso iluminado, ou seja, a interface aérea hoje, servindo os sistemas de segunda e meia ou terceira geração, poderiam ser compartilhadas de modo a viabilizar que diversas operadoras de nicho fizessem uso de uma mesma infraestrutura. Nós estamos falando de mudar de 130 acessos, naquela comparação que eu mostrei no quadro, para mais de 20 vezes esse volume. Então, a gente poderia criar, mudando aqui do conceito de diversos ISPs que hoje estão conectados a uma única dona de infraestrutura, a possibilidade de abrir diversas operadoras virtuais, fazendo uso de uma mesma infraestrutura e, com isso, se regulamentando e possibilitando que mercados de nicho fossem explorados. Porque se depender de alguém que está atuando eventualmente com trunking, montar uma rede de cobertura da cidade de São Paulo ao Rio de Janeiro para prestar esse serviço, talvez não seja viável. Mas agregar esse serviço em alguém que já tenha a infraestrutura pronta, pode ser uma coisa viável. Empresas virtuais fazendo uso de uma mesma infraestrutura. Então, nós temos esses 3 desafios lançados, Lia. Eu já entendi que a gente tem agora 10 segundos. E eu tive a oportunidade de participar no ano passado, num evento nos Estados Unidos, em que essas mesmas considerações foram colocadas para o órgão regulador de lá, que é o FCC. E a resposta deles foi essa aqui. We have engaged our best resources that are evaluating carefully all these issues. Que, se eu traduzir ao pé da letra para o português, significa nós não temos a puta ideia de onde esse assunto vai parar. Obrigado e vão participar. Vamos ouvir a Purificação Carpinteiro, vice-presidente do Serviço Local e de Assuntos Externos da Embratel. Bom dia a todos. É um grande prazer para mim estar com vocês e compartilhar estes pensamentos. E eu acho que, frente a nós, agora temos um grande desafio. O modelo brasileiro estabelece que, a partir do 31 de dezembro deste ano, o mercado das telecomunicações tradicionais vai se abrir para a concorrência de qualquer um. As operadoras que foram privatizadas em agosto de 1998 têm algumas restrições e poderão entrar em novos mercados desde que anticipem o cumprimento das metas de universalização. Mas, sin embargo,
acho que esta entrada é uma entrada natural para elas. É um passo lógico para completar todos os serviços que poderiam ser fornecidos a nível nacional e internacional. Sem dúvida, e esta gráfica mostra para vocês quais são os diferentes entradas e os diferentes mercados das telecomunicações e os diferentes players e como é que eles vão penetrar os diferentes mercados. Vocês veem que estão as operadoras a cabo, que sem dúvida vão atacar o mercado residencial, o mercado das pequenas e médias empresas, as operadoras móveis, que sem dúvida também vão atacar esses mercados e que vão também tentar entrar nos mercados das pequenas, médias e grandes empresas. As operadoras fixas vão tentar penetrar não só nos mercados de local, sino longa distância, dados e internet. É óbvio que para as operadoras incumbentes de telefonia local, o passo natural é essa entrada no mercado de longa distância. Também é natural que para a Embratel a entrada no mercado local é essencial para poder continuar sendo competitiva com as operadoras locais. Mas a concorrência no mercado de longa distância é bem mais fácil que a concorrência no mercado local. Na verdade, é que qualquer com um mínimo de recursos pode estabelecer-se com um novo entrante no mercado de longa distância. A revenda de serviços de longa distância é simples, uma coisa que está provada a nível mundial em todos os mercados. A possibilidade da construção de redes utilizando capacidade alugada existente é uma coisa que acontece todo dia. Na verdade, a capacidade dos backbones é algo que existe em excesso. Sin embargo, a concorrência no mercado local é bem mais difícil. Existem grandes barreiras de entrada. E, pela experiência internacional, pode ser provado que o grande desafio de qualquer regulador é precisamente estabelecer as bases que facilitem a entrada em um mercado tão difícil como o mercado local. Esta gráfica mostra precisamente, na parte inferior, os diferentes países e o grau de competição e de concorrência no mercado local, e manifestando quantos anos tem de concorrência no mercado local em cada país. Vocês podem ver que, inclusive, no mercado que tem de abertura mais anos, que é na Inglaterra, 15 anos, a concorrência no mercado local é mínima e apenas está por embaixo do 22% do market share. O país que mais sucesso teve já na concorrência local, sem dúvida, na Alemanha, com a Mannesmann, que teve a grande oportunidade de precisamente utilizar o unbundling para penetrar um maior market share. Mas, na verdade, eu acho que não adianta seguir conversando a respeito a quais são as experiências internacionais. Temos que olhar para o mercado brasileiro, ver quais são os grandes desafios e as barreiras de entrada que temos que enfrentar para entrar no mercado. Nós temos que lembrar que o mercado local, que a concorrência no mercado local precisa de grandes investimentos. Inclusive, se é que for possível, que não é, a duplicação das redes atuais das operadoras incumbentes, na verdade é que a duplicação dessas infraestruturas não faz sentido nenhum. O mercado mais rentável está satisfeito. Não existe a possibilidade de chegar a botar mais linhas de telefone para alguém que não precisa de mais, porque já tem segunda, terceira e quarta linhas de telefone. Tentar fazer com que um cliente que já está sendo atendido hoje pela operadora tradicional mude para uma nova operadora é muito difícil. Lembre-se que esse cliente vai ter que trocar um número para poder efetivamente concorrer. A portabilidade dos números é uma coisa que não se vê como dentro de um cenário cercano. Portanto, é muito bem provável que a partir de janeiro, quando a gente começa a concorrer, não vai existir essa possibilidade e nós vamos a ter que entrar a concorrer com os clientes para tentar convencê-los a eles que os serviços que nós vamos a fornecer são competitivos, tanto que justifiquem precisamente a troca ou a mudança de um número. Existem um sinfim de barreiras de entrada. E eu acho que o único jeito que nós podemos considerar para eliminar essas barreiras de entrada é se todos nós, trabalhando conjuntamente, pensamos como facilitar a entrada dos novos concorrentes. A Embratel
pelo mesmo de que tem uma presença a nível nacional, tem um grande incentivo em fazer esses investimentos. Nós estamos comprometidos e queremos, sim, começar a concorrer no mercado local a partir do 31 de dezembro de 2001, finais deste ano. Mas, para isso, nós precisamos, o mais rápido possível, do estabelecimento das regras que garantam a possibilidade de início de operações a partir dessa data. Nós não queremos aguardar um dia, nós queremos começar já. E, sem dúvida, nós achamos que o regulador tem um papel fundamental em facilitar essa entrada no mercado. Nós achamos que existem opções no mercado como resale, switch-based resale e facilities-based, ou seja, existe a possibilidade de uma gama de alternativas que podem atender o seu mercado. Acho que o regulador tem que olhar para isso. Tem que existir condições favoráveis de interconexão. A interrelação das operadoras é fundamental. E, sem dúvida, o unbundling do par de cobre é fundamental também para ajudar a penetração do mercado. Existem já tentativas de licitação das frequências para acesso, 3.5, 10.5, estão sobre a mesa e estamos aguardando. Acho que é importantíssimo para nós ter uma definição final dessas faixas de frequência. E nós esperamos ter a oportunidade de concorrer ativamente. Agora, uma coisa essencial acho que é fundamental levantar para o regulador que não estabeleça maiores barreiras de entrada para os novos entrantes que os que já existem. Obrigações de cobertura e o custo muito caro das licenças só vai assustar a quem tem toda a vontade de fazer investimentos no mercado de tão difícil concorrência. Para concluir, eu gostaria, mais que de levantar aqui um debate em relação a quais são as condições anteriores, eu gostaria de levantar um debate de quais são as condições que tem que se dar para efetivamente criar uma concorrência no mercado local. Eu gostaria de tentar focar o debate nesse ponto. Muito obrigada. Muito obrigada. E agora, por favor, o Écio Zilli, que é diretor de regulação da Telemar. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de dizer da satisfação de estar aqui hoje participando desse painel e gostaria também de alertar que, embora tenha sido convidado na condição de diretor da Telemar, o que eu vou falar aqui são ideias minhas, e não estou falando em nome da Telemar, portanto. A Lia anunciou no início da sessão que gostaria que as intervenções fossem centradas em dois temas, né? A questão da competição na telefonia local e a questão do uso do espectro para prestação de qualquer serviço, independente da destinação inicial. Eu acho que a abordagem desses temas precisa ser feita de uma maneira mais desapaixonada do que tem sido feito. Por exemplo, fala-se muito na indispensabilidade do unbundling para promover a competição na telefonia local. Isso, a meu ver, não faz sentido, não tem sustentação essa tese. Por dois fatos muito simples. Primeiro, nos países onde existe unbundling, já praticado há algum tempo, não há mais do que 2% das linhas objeto de unbundling. Quer dizer, se o unbundling fosse a ferramenta, teríamos situações diferentes. Segundo, no Brasil, quando se concebeu o atual modelo, com as espelhos, partiu-se de um cenário em que havia muito mercado novo a ser conquistado.
Da mesma forma que no celular, na banda A e B, o crescimento da banda B deveu-se muito mais ao crescimento do mercado, à captura de novos clientes e não ao churn. No serviço fixo também havia isso, havia um grande mercado a ser conquistado ainda. Tanto que os números que um dos antecessores mostrou, que houve e continua havendo um crescimento muito grande da base instalada das concessionárias. São clientes novos, são redes novas que estão sendo construídas. Essas redes não foram construídas com unbundling, evidentemente. As empresas novas que entraram no mercado, as espelhos, tinham esses clientes também para conquistar. Poderiam ter feito isso, no entanto, não fizeram. Quer dizer, elas poderiam fazer, mas precisariam, para isso, investir. O modelo deu a elas alternativas tecnológicas, deu a elas outras soluções, outras possibilidades, ampliou ao máximo as opções que elas poderiam usar para entrar no mercado e conquistar os clientes. No entanto, elas preferiram adotar outra estratégia. Todas as empresas que têm anunciado suas estratégias comerciais estão se voltando para o mercado corporativo. Evidente, é o mercado mais atraente. Então, não será com o unbundling, o unbundling também será voltado para o mercado corporativo, não será com esse instrumento que se aumentará, vamos dizer, o grau de competição no mercado, se esse grau de competição for medido, for visto como market share. Aqueles 98% ou 99% não vão sofrer alterações por conta disso. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção é a questão do uso do espectro. Também o modelo foi concebido de uma determinada maneira, com espectro para determinadas aplicações, ligado a um determinado serviço. Isso pode ser mudado? Evidentemente que pode. A questão que deve se colocar é o momento da mudança. Não podemos nos esquecer que a Anatel promoveu e continua promovendo licitações para venda de espectro para determinados serviços. Quer dizer, se de repente muda essa regra, diz, não, quem tem espectro pode fazer qualquer serviço, você está colocando em risco esse modelo. E provavelmente, se isso for uma decisão, aí o fracasso, a impossibilidade de venda da banda C, D, E e qualquer outra banda vai ser muito maior. O que eu acho importante, de qualquer maneira, é o seguinte: embora ainda tenhamos muitas razões para o otimismo, é sabido que no mundo e no Brasil também, aquela era da exuberância irracional, como chamava o Alan Greenspan, acabou. Não tem mais dinheiro fácil. O Brasil, particularmente, está num momento particularmente difícil, né? Haja vista essa crise de energia. Quer dizer, as empresas, todas as empresas, vão ser extremamente prudentes, cautelosas nas suas decisões de investimento. Quer dizer, ninguém vai querer dar o passo maior do que a perna, né? Usando a sabedoria popular. E a gente entende que, num momento como esse, num cenário como esse, é essencial que as regras do jogo que estão estabelecidas sejam claras, sejam transparentes e sejam mantidas. Senão, ninguém vai investir. E a falta de investimento leva a consequências dramáticas como essas que nós estamos vendo no Brasil no momento no setor de energia. Muito obrigado. Muito obrigado, Zílio. Por favor, o Nelson Casselli Reis, que é vice-presidente de operações da CTBC Telecom. Deixa eu só acertar aqui. Tá aí na tela ou não? Tá aí? Como é que eu consigo fazer o... É minha. Mas eu não consigo achar o... É isso mesmo. Bom, eu vou começando aqui, porque a Lia já cortou metade do que eu pensava em falar aqui, né? Eu vou... É isso mesmo. Eu vou... Tá legal. Vai voltar para cima. Tá. Eu vou mais rápido aqui, vou passar por cima de alguns temas que já foram colocados aí pela Purificação, pelo Zílio e pelo Alan, tá?
Muito bem. Como todo mundo conhece, esse é o modelo de telefonia fixa no Brasil, onde a gente tem Telemar, Brasil Telecom, Telefônica, a CTBC Telecom aí nesse espremidinho no meio desses três, e a Sercontel também. E os competidores, a GVT e a Véspia. O ministro chegou para a gente algum tempo atrás, a própria Anatel, CTBC, vocês têm que conversar com os outros, vocês não vão conseguir sobreviver nesse modelo, a palavra de ordem agora é o bonito, é o que é grande, e a gente estava indo bem, prestando serviço com qualidade, vamos antecipar as nossas metas, queremos ampliar a nossa área, não estava me entendendo aquilo, estamos dando não muito lucro, mas estamos dando lucro satisfatório para os nossos acionistas, começamos a ver modelo no mundo, e fomos na Suécia, fomos em muitos países aí, e de novo caímos no modelo americano, que nós ficamos surpresos. Que nós ficamos surpresos com o que nós encontramos. Eu acho que tem algumas experiências aqui que acho que a gente pode estar dividindo com os senhores, e até como uma contribuição para a Anatel. Está até na Veja, depois o Valente pode falar, né, se ele está pensando em rever alguma coisa no modelo, saiu no radar da Veja dessa semana. E encontramos mais de 1.200 empresas prestando serviço de telefonia fixa nos Estados Unidos. Tá? Aquelas grandes que a gente conhece, a Quest, a SBC, a Verizon, a BellSouth. E quando fomos fazer uma pesquisa mais profunda nisso, vimos que 22 milhões de acessos estão na mão de empresas que não são as Baby Bell. Entrando mais a fundo nisso, vimos que as empresas mais competitivas, aquelas que estavam gerando mais EBITDA, margem, são empresas, as três primeiras não são do sistema Bell. A Commonwealth, que existe desde 1897, gera 60% de EBITDA e tem 311 mil terminais, cravada lá em New England, na Pensilvânia. Nós estivemos lá 2 semanas atrás conversando com eles. Tem que ter alguma coisa diferente nisso, né? Mais à frente a gente descobriu uma pérola aqui, e é isso que a gente pode dar como contribuição. Bom, aqui vocês sabem melhor que eu, que lá tem regulamento do FCC e tem regulamento estadual, mas tem 2 premissas básicas nisso. Primeiro, que o serviço tem que ter qualidade, e lá tem serviço universal, sim senhor, todo mundo tem que cumprir as metas universais, que são algumas muito próximas com a gente, e o preço tem que ser mais ou menos equânime dentro do país como um todo. Depois, existe uma simetria para que isso seja garantido. As empresas regionais, elas têm uma taxa interna de retorno garantida, e aí nós não entendemos. Aí está tudo errado, quer dizer, como é que nós estamos preconizando competição se nós estamos dando alguma coisa diferente para uns? Continuamos não entendendo o porquê que era isso. Então, tem 2 tipos de empresa lá. Tem as empresas de internal return, que têm garantido 13,5% de taxa interna de retorno, e as price cap, como são nós aqui no Brasil hoje. Veja bem, eu não estou preconizando isso, estou só querendo entender isso. Tá? E entendi lá na frente isso. Por último, incentivar a competição aonde ela for possível. Isso aqui já foi bastante explorado, isso aqui também já foi bastante explorado pela Purificação, pelo Alan, que é a questão do unbundling. Eu só vou botar um ponto aqui, ó. A competidora, tá, para poder, a operadora regional, para ir no mercado de uma operadora regional, a operadora Baby Bell, para ir no mercado de uma operadora regional, ela tem que ir fazendo facility base. Tá? Ela não vai lá fazendo unbundling. Existe uma proteção disso. E uma SILEC também, para ir no mercado de uma regional, ela precisa ter a rede própria. Ela não vai no mercado de uma operadora regional ou rural, alugando, fazendo unbundling. De novo, assustou a gente isso. Por quê? Cadê o modelo de competição americana onde tudo é aberto? Aí começamos a entender algumas coisas. Existe uma grande pluralidade de empresas, como eu falei, mais de 1.200 empresas prestando telecomunicações básicas locais. Essa empresa presta a DSL, o frame relay, rede de ótica, tem tecnologia de ponta, todas elas. Existem diferentes tratamentos regulatórios, como eu pincelei aqui. Agora, aqui foi uma grande pérola que nós achamos. As empresas, porque estão competindo muito forte em grandes mercados, as grandes empresas,
né? O que elas estão fazendo? Elas estão vendendo as suas operações rurais porque elas não conseguem ser competitivas lá. Elas têm que ter a mesma tarifa dentro da sua área de concessão, dentro da área de franchise como um todo, e para competir em Nova York, em Los Angeles, em Dallas, que aí tem 4 ou 5 operadoras competindo, elas têm que prestar o mesmo serviço na zona rural e a mesma tarifa, e elas não conseguem isso. E é por isso que o órgão regulador garantiu, para que tenha qualidade e universalização de serviço, essa existência de outras empresas. Alguns exemplos aí, ó, em 5 de 99, a Verizon vendeu para a Citizen 186 mil linhas. O ano passado, a Verizon, a BellSouth, vai vender agora, está fechando esse negócio, 143 mil telefones públicos. E existe no mercado de banco de investimentos, isso aqui eu tirei de um banco de investimento, qualquer um pode consultar aí, que a Quest está pensando vender 6 milhões de terminais na área regional. Então, eu acho que... Por que isso? Porque a operadora regional tem uma dimensão humana. Vender telecomunicações residenciais e mesmo para mercado de pequena empresa no interior, tem que ser do interior. A diferença, quando a gente viu lá, era gritante. Esse pessoal não sai competindo com o Embratel, nem com o Telemar, não. Tá? Esse pessoal fica na área dele e cresce o buraco. Eles chamam de add-in. Eles crescem o buraco, tentando, porque eles são conhecidos na região deles, e os pequenos que saíram para competir com os grandes, quebraram a cara, tiveram que vender as suas operações. Isso é um ponto de vista diferente, eu sei que é polêmico, mas é um ponto de vista diferente para os debates, e principalmente para o Valente, para o órgão regulador, ver como é que nós podemos garantir que, como brasileiro, a gente mantenha essa qualidade em telecomunicações que nós atingimos. Muito obrigado. Muito obrigada, Nelson. E agora, por favor, o conselheiro Antônio Carlos Valente. Como foram levantadas muitas questões aí para ele vai ter 10 minutos e os debatedores vão ter 5 minutos cada. Ao 12h10, nós vamos ter que encerrar, que vai ter em seguida uma palestra do presidente da TL. Bom, muito bom dia a todos. É um grande prazer participar de mais esse painel promovido pela Telebrasil. E as alegorias do Dr. Uchoa são sempre muito oportunas. E eu consegui, depois desse painel, me ver ali naquele filme, né, na frente do terminal, com todas essas atribuições que foram geradas aqui. E aquelas folhas de papel que estavam escritas com a palavra regulamentação, talvez eu pudesse trocar por nova atividade a desenvolver em função de todas as colocações que foram feitas aqui. E isso dá a ideia de como é difícil a vida de um regulador, né? Até porque a gente não via os slides, não sabia exatamente o que o pessoal estava mostrando, que ainda dificulta um pouco mais a vida da gente. De qualquer forma, eu queria retornar às questões fundamentais que foram colocadas pela Lia, que é a questão da competição no serviço local. Eu acho que vocês tiveram a oportunidade de ver, cada um teve a possibilidade de defender um ponto de vista, e eu acho que nos debates a gente vai poder explorar melhor todas essas questões. Mas, voltando a uma questão mais genérica com relação à questão da viabilidade ou não da competição no serviço local, acho que algum dos meus antecessores falou sobre alguma estatística, e mesmo nos países que já têm uma experiência maior, que já têm um prazo maior no desenvolvimento da competição do serviço local, o que a gente observa é que esses percentuais ainda são muito reduzidos. Acho que o número que eu tenho na cabeça da Inglaterra é que esse número não chega a 15%,
em alguns países mais desenvolvidos, e onde existe uma tradição de competição maior, como no caso dos Estados Unidos, esses valores são percentualmente também muito baixos, da ordem de 3% a 4%. E, logicamente, aqui no Brasil, nós, no momento, não estamos também com números que nos encham de orgulho, estamos com números que também são dessa ordem de unidades de %. E, obviamente, essa questão é uma questão que merece a nossa reflexão e nós estamos refletindo muito sobre esse tema na Anatel. Como foi dito também, nós acreditamos muito na utilização de alguns tipos de tecnologia como alavanca para que essa competição no serviço local viesse a ocorrer. Talvez o desenvolvimento tecnológico que se esperava em cima de tecnologias wireless para utilização no serviço fixo acabou não acontecendo na velocidade que se esperava. Hoje, acho que a maioria dos senhores sabem que para a utilização de velocidades um pouco maiores ainda não existem produtos comercialmente atrativos, o que deve acontecer esse ano, talvez no próximo ano. E, dessa forma, a gente tem grandes preocupações com relação à questão da competição no serviço local, sim. Acho que existem alguns pontos que ainda não foram devidamente explorados no modelo brasileiro e que podem contribuir no futuro para que essa competição se dê de forma mais intensa, como, por exemplo, a utilização de redes de outros serviços que têm um enorme potencial, mas que ainda hoje não foram devidamente utilizados. E aí eu vou colocar só a questão das redes das empresas de televisão por assinatura, que talvez possam ter uma finalidade maior, uma aplicação maior em futuro próximo. A questão do unbundling, que muitos colocaram aqui como uma possibilidade de solução para o acesso local, acho que tem que ser considerado dentro de uma perspectiva de que, muito provavelmente, essa facilidade, embora ela não se restrinja à aplicação de determinados serviços, ela vai ser possivelmente utilizada predominantemente para a aplicação de outros serviços. Isso não significa dizer que a gente não tenha que tomar todas as medidas necessárias para que essa possibilidade, essa faculdade venha a se instituir no mercado brasileiro, e isso seguramente vai ser feito. Agora, eu acho que também nós não devemos alimentar excessivas expectativas com relação a um incremento muito forte da competição no serviço local em função desse tipo de solução. Por tudo isso, como eu falava anteriormente, eu acho que a gente tem que fazer algumas reflexões a respeito da questão da competição no serviço local e, como eu disse anteriormente, não são reflexões que se baseiam única e exclusivamente no resultado do modelo brasileiro, mas sim no resultado de todas as experiências que estão sendo feitas no mundo afora e que, com raríssimas exceções, eu diria, não são assim tão promissoras, não são tão assim significativas como provavelmente todos os reguladores do mundo gostariam que viesse a ocorrer. Surge, então, uma outra vertente de competição que cada vez se torna mais clara, que é a competição entre serviços. Acho que hoje nós podemos identificar com muita precisão a competição que começa a surgir entre o serviço móvel celular, nesse momento, um serviço telefônico fixo, no futuro essa competição se estendendo para o serviço móvel pessoal, com novas possibilidades de oferta de serviço e fazendo com que o cidadão tenha alternativas no acesso local por diversos tipos de serviço e não mais dentro do mesmo serviço. Eu acho que essa é uma questão que começa a ser bastante interessante de ser analisada, e eu estou dando só o exemplo do serviço móvel celular, possivelmente poderia dar outros exemplos. Com relação ao segundo tema, que fala sobre a questão da utilização de frequências, eu acho que o Dr. Zilli já colocou aqui de maneira também a questão da postura que a agência tem adotado, a venda de espectro, as experiências que nós temos vivenciado aí com relação ao serviço móvel pessoal.
E eu colocaria que é lógico que o Regulamento Geral de Uso do Espectro, que foi aprovado agora recentemente, já introduz essa prerrogativa de uso eficiente do espectro, né? Toda vez que você tem um operador que não utiliza adequadamente o espectro em qualquer região do país ou para aplicação em qualquer serviço, há a possibilidade desse espectro ser utilizado para outras aplicações, mas sempre vinculado a um serviço, como já foi colocado aqui. Essa é uma disposição que se encontra na lei. Bom, dito feito esses comentários a respeito dos dois temas que foram colocados pela Lia, eu queria só, para finalizar e também para não tirar o tempo do nosso debate, tocar numa questão de que foi, acho que, abordada rapidamente pelo Luiz Cláudio, que fala sobre a questão da modelagem da regulamentação com relação a tudo que vai acontecer num futuro muito próximo, a própria indefinição, a própria dificuldade que os reguladores estão tendo de se adaptar rapidamente a esse novo modelo. Muito se tem discutido no mundo com relação a que tipo de regulamentação deve ser desenvolvida para fazer frente à convergência, para fazer frente à realidade das redes IP, em termos comercialmente viáveis e atrativos. E só para que a gente tenha uma ideia, nós temos refletido muito sobre esse tema também, estamos contratando uma empresa de consultoria internacional para que seja possível ter mais informações e um conjunto de pessoas maiores fazendo uma reflexão sobre esse tema. E, logicamente, esse processo vai desaguar, logicamente, em algumas ações que propiciam maior competição no mercado de telecomunicações. Só a nível de reflexão, e ali aqui não me deixa mentir, quando nós estivemos lá em São Paulo, debatendo com o representante da Academia Austríaca de Ciências, ele falava muito no modelo europeu de divisão de regulação a nível de infraestrutura de redes e de aplicações ou conteúdos, né? Quer dizer, um modelo que começa a ser idealizado em alguns países do mundo, de dividir o processo de regulamentação nesses dois níveis, de forma a tornar os aparelhos regulatórios, os instrumentos de regulação mais adequados a esse momento que a gente vive ou que a gente vai passar a viver daqui para frente. Por fim, eu acho que a gente devia trazer também uma mensagem aqui de otimismo, no sentido de que, apesar de todos os pesares, apesar de tudo que foi dito aqui, apesar dos próprios números que eu relatei aos senhores, acho que a gente não pode perder de vista que a gente tem no Brasil um pouco mais acho que 16 meses de competição, né? As primeiras empresas espelho começaram a operar no final de janeiro do ano 2000, nós estamos no final de maio, temos então 16 meses de competição. Acho que, apesar de todos os números, todos os problemas que eventualmente nós possamos estar presenciando nesse momento, é bom a gente não perder de vista que o processo brasileiro ainda é um processo muito jovem, é um processo muito recente, e eu acho que a gente tem que levar isso em consideração e também ter uma visão otimista com relação a algumas medidas que a Anatel, logicamente, tomará e tem tomado, como a facilitação de utilização de equipamentos terminais transportáveis para redes wireless, que possivelmente podem sim alterar esse quadro em curto intervalo de tempo. Muito obrigado. Muito obrigada, Valente. Agora vamos ouvir a primeira debatedora, que é a Miriam Borges, diretora de Assuntos Regulatórios da ATL. Por favor, Miriam. Bom, depois de ouvir das empresas, a operadora, a Embratel a falar de unbundling de novo, eu acho que a gente precisava pensar se vai ser necessário realmente
uma regulamentação para janeiro do ano que vem. A Anatel acabou de dizer que está contratando uma consultoria, porque, embora a lei geral diga que a Anatel não pode negar a autorização para prestação de serviço privado a empresa que solicite, tem uma saída na lei que diz que, para defender a concorrência, a Anatel pode sim criar regras para a outorga dessas autorizações. Estou entendendo que essa consultoria que a Anatel está contratando vem ajudá-la a verificar se realmente vai ser necessário estabelecer regras para a concessão de outorgas para o ano que vem. Isso é uma dúvida que a gente tem, se a Anatel, na defesa da concorrência, vai realmente criar regras ou vai autorizar toda empresa que venha solicitar uma outorga para prestação de qualquer serviço de telecomunicação a partir do ano que vem. Quer dizer, vai haver limites de concorrentes dentro da fixa para preservar essa concorrência, ou se realmente vai ser completamente ilimitado o número de participantes em todos os mercados. Essa é uma dúvida que eu tenho e que, se possível, o Valente pudesse me responder, o que eu gostaria de saber se essa posição já está fechada ou se não está. Também a minha dúvida está na concessão da longa distância, se a concessão de longa distância também vai ter que seguir o que está definido no plano geral, com áreas nacionais e áreas regionais, ou se vai poder também, se possível, se pedir uma autorização de prestação de longa distância para uma região menor do que as que estão colocadas no plano geral de outorga. Bom, antes de passar aí para o Valente, eu queria pedir ao Nilson Xavier, presidente da CONSAT, que fizesse os seus comentários. Bom, é difícil, sendo o último a falar, agregar alguma coisa nova, mas, de qualquer forma, o que eu gostaria de fazer um pequeno resumo em 5 minutos, com o risco da simplificação, de como é que eu enxergo esse processo de competição no Brasil. Toda vez que você regulamenta ou desregulamenta, e o processo de regulamentar ou desregulamentar é o mesmo, é você criar regras para que os players joguem de acordo com aquelas regras, as forças se movimentam. Em função dessas regras, elas acabam chegando num certo estágio de saturação. Elas param, é o resultado daquela regra, e as regras têm que ser modificadas de novo. Então, hoje, o cenário competitivo brasileiro, basicamente, a competição ocorre em 2 frontes, que seria o mercado residencial e o mercado corporativo. No mercado residencial, ele também ocorre em 2 outros subfrontes, que seriam o mercado sem fio e o mercado com fio, né? O mercado sem fio, eu diria que foi um sucesso, até na minha expectativa, muito maior do que se poderia esperar. Hoje nós temos 25 milhões de celulares já instalados, 15 milhões deles pré-pagos, 30% realmente, como o Alan mencionou aí, de competição vindo dos novos, da banda B. E ainda com a banda D e talvez a C, mais competição está para vir. Mesmo com duopólio, hoje com duopólio, há uma oferta razoável de serviços, eu diria até boa, mais do que razoável, uma oferta de serviço, uma competição até intensa. E por que isso foi possível? O Valente mencionou mais ou menos rapidamente, o problema tecnológico. No celular, a tecnologia dos novos era até um pouco melhor que a tecnologia dos incumbents. E então o atraso a ser perseguido era atraso logístico e o atraso de mercado. E o atraso logístico em 6 ou 8 meses você se coloca no mesmo nível, e o atraso de mercado também, com um pouco de esforço, você chega lá. E hoje a competição dos dois é mais ou menos no mesmo nível. No mercado com fio, nós vimos que a tecnologia que se tentou usar para se passar na frente foi uma tecnologia ainda trazendo algumas limitações
E uma mudança básica, hoje o usuário do mercado com fio, telefone residencial, não é mais voz, talvez com voz a gente possa fazer pelo celular, está todo mundo tendo seu celular. O mercado é broadband, o mercado é trazer comunicação de dados para dentro da casa. E a tecnologia que se empregou é uma tecnologia que tinha limitações a esse respeito. Em função disso, a gente vê que nessa parte local, nem as espelhos, e muito menos as espelhinhos, com um investimento esperado de 9 bilhões de dólares, que eu não acho tão fácil de levantar num ano como esse, de se esperar muito pouca competição. Então, na área do celular, a coisa vai continuar, e bem, e na área fixa, eu acho que alguma coisa tem que ser feita, porque realmente não vai funcionar. Agora, onde eu posso acrescentar alguma coisa nova é no corporativo. E o que vai acontecer com o mercado corporativo? Primeiro, ninguém mencionou aqui a existência de 150 a 200 licenças de serviços limitados especializados, das quais a minha companhia possui uma. Esses players vieram ao mercado até antes do modelo de duopólio. Então, foi a primeira cunha que se criou no mercado de competição corporativo. E, após isso, veio o mercado de duopólio, onde se compraram as licenças, onde se privatizou as companhias, né? E essa falta de sincronismo criou até alguns problemas para essas empresas por interesses que conflitavam com aqueles que pagaram as licenças e pagaram altos preços. Em função disso, essas empresas limitadas, especializadas, competem muito, há uma oferta muito variada de serviços no mercado corporativo, mas elas sofreram e sofrem todas as sortes de dificuldades para competir, conceitos não claros e indefinições de interconexão, numeração, preço dos serviços. Uma coisa que essas empresas elas compram o serviço das incumbents para competir com as próprias incumbents, quer dizer, uma coisa que fica muito difícil de se fazer. E o resumo dessa história é que, como não dá para competir no mercado local pelas regras existentes, todas as empresas, nós ouvimos aqui, vão competir no mercado corporativo. Vai haver um excesso de competição no mercado corporativo. E aí também temos que definir o modelo, porque, por exemplo, eu acho que ninguém é contra monopólio. O que a gente é contra é a gente não fazer parte do monopólio, né? Então, por exemplo, a gente ouviu um conceito aqui que talvez o modelo fosse 2 ou 3 grandes competidores. E os 150 ou 200 players que já existem, a ideia é acabar com eles, é só prevalecer 2 ou 3 grandes competidores, quer dizer, aquele que não conseguiu entrar no monopólio, fazer uma parte de um duopólio ou tripólio, né? Então, eu acho que tudo isso requer novas regras da Embratel, novas definições e definições claras, porque definições do tipo, você tem que negociar em bases justas, já vimos que não funciona. Hoje só há interconexão entre os grandes incumbents, porque as regras foram definidas, os preços foram definidos antes. Todos reclamam dos preços, os preços não são bons para ninguém, vimos reclamações aqui, mas porque estava definido, a coisa saiu. Nas SLEs, por exemplo, como os conceitos eram gerais, não existe nenhuma empresa que tenha uma interconexão definida com os incumbents. Bom, muito obrigada, Nilson. Nós temos mais 3 minutos. Eu vou pedir ao Valente para responder aos comentários da Miriam e, em seguida, se alguém quiser aproveitar mais um minutinho para fazer algum comentário, em seguida nós vamos ter que encerrar. Só para esclarecer, né, quer dizer, eu não procurei falar sobre questões assim mais próximas, no sentido de que a discussão estava num nível mais conceitual e tal. Então, por favor, não quero que fique nenhum mal entendido aqui com relação ao fato da nossa consultoria ter algo a ver com as regras que vão ser utilizadas para a concessão das autorizações a partir de 1º de janeiro, tá? O trabalho de consultoria que nós estamos contratando é exatamente dentro do âmbito da convergência, é um trabalho que deve demorar mais ou menos uns 12 meses e que tem uma aplicabilidade, eu diria, mais a médio prazo, no sentido de estabelecer um novo modelo regulatório que possivelmente vai sair do conjunto que nós temos hoje, um conjunto grande de regulamentos para diversos serviços, para um conjunto menor de regulamentos, tá certo? Pensando no futuro, ter algo como uma licença única para um prestador de serviços de telecomunicações. A gente não vai provavelmente chegar nesse ponto no primeiro momento, a gente vai passar por uma fase intermediária, onde nós vamos ter um conjunto menor de regulamentos, mas vamos dizer assim, ter uma única licença para prestação de serviços de telecomunicações no país é um objetivo visível dentro de um intervalo de tempo
não muito distante. Então, o trabalho da consultoria é com essa finalidade. Com relação às regras para a abertura do mercado a partir de 2002, logicamente, a gente está falando muito de telefonia, né? Porque, como foi já dito aqui pelo Nilson, a nível de redes corporativas, a nível de redes de dados, essas autorizações, elas já podiam, como estão sendo concedidas aí ao longo do tempo. O que a gente está falando é na abertura do mercado de telefonia a partir de 1º de janeiro de 2002. E nós temos trabalhado na elaboração dessas regras. Há uma intenção clara de não criar restrição nos termos da lei para a concessão de novas autorizações, porém, existem alguns recursos finitos e, como finitos, terão que ser administrados. São os recursos do espectro radioelétrico e os recursos de numeração. Vale dizer que nós temos um determinado número para escolha de novos códigos de seleção de prestadora para o serviço de longa distância nacional e internacional e, consequentemente, em função desse número, que não é infinito, muito pelo contrário, é muito bem definido, se surgissem interessados num número superior, seria impossível conceder as autorizações para todos. Por essa razão, seguramente nós vamos ter que estabelecer regras. Essas regras vão ser colocadas em consulta pública muito proximamente, eu diria que possivelmente daqui a 2 ou 3 semanas, e em conjunto com as regras de aferição das metas das empresas incumbent, sem dúvida vão se constituir em 2 instrumentos muito fortes para que a partir de 1º de janeiro de 2002 a gente tenha novas empresas nesse mercado e também empresas que hoje já prestam serviço em áreas específicas, como incumbent, explorando outros segmentos de mercado em outras regiões. Então, esse era o primeiro esclarecimento que eu gostaria de dar. Eu acho que cobre bem as 2 questões que a Miriam colocou com relação à consultoria e também com relação às licenças, né? Com relação à questão de você ter a possibilidade de circunscrever o interesse de atuação em regiões que não necessariamente todo o território nacional, isso também é uma coisa possível, né? Como eu disse anteriormente, existirá necessariamente uma vinculação com relação à utilização desse recurso finito. Não é a nossa ideia de que a gente venha a queimar um código de seleção de prestadora para alguém que resolva fazer o atendimento da Avenida Paulista. Isso não teria muito sentido. Tá certo? Então, é lógico que essas regras que vão ser estabelecidas vão considerar que a utilização desses recursos finitos, que são um bem da sociedade, deve ser feita de forma mais ampla possível, de forma a beneficiar o maior número de pessoas. Bom, antes de encerrar, eu queria pedir desculpas à plateia por não haver o debate, mas quero que vocês cobrem isso dos responsáveis por terem montado um programa com um tempo tão restrito, mas eu acredito que a relevância do assunto ele vai ser tratado e discutido em outros fóruns. Nós mesmos do Jornal Telecom estamos organizando um grande debate sobre o assunto para agosto, onde eu prometo que o tempo será suficiente para os expositores e para a plateia, e também quero me desculpar frente aí aos palestrantes e debatedores pela rigidez do tempo. Eu tenho certeza, sei que muitas palestras, muitas exposições ficaram incompletas, mas acho que nós vamos ter a oportunidade de nos encontrar em outros fóruns e poder aprofundar essas questões. Muito obrigada a todos e vamos agora passar para o nosso próximo debate.